Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje continuaremos nossa aula falando sobre as classes dos fármacos, dos medicamentos que existem. Então, falaremos dos anticoncepcionais. Bom, antes de começar os anticoncepcionais, nós daremos os conceitos do que são os estrogênios e também os progestogênios, que no caso é o estrógeno e a progesterona. No caso dos estrogênios, que engloba o estrógeno, são hormônios que produzem numerosas ações fisiológicas. Nas mulheres, causam os efeitos no desenvolvimento, ações neuroendócrinas envolvidas no controle da ovulação, preparo cíclico para a fertilização e implantação do óvulo e as principais ações do metabolismo mineral, carboidratos, das proteínas e também dos lipídios. Vale ressaltar também que os estrogênios, eles são responsáveis pelas alterações que ocorrem também na época da puberdade em garotas e pelas características sexuais secundárias nas mulheres. O crescimento da vagina, do útero e também das trompas de Falópio, que são as tubas uterinas. Agem em conjunto em hormônios, provocando também o aumento das mamas e o acúmulo de gorduras, principalmente as gorduras localizadas, que ficam nas coxas, né, nos quadris, ficam também nos braços das mulheres. Contribuem para a modelagem dos contornos corporais, a cintura fina, né? Modelando o esqueleto e provocando o surto de crescimento dos ossos longos na puberdade. Além disso, pessoal, é responsável também pelo crescimento dos pelos axilares e pubianos, além da pigmentação regional dos mamilos e das auréolas, que ocorre após a primeira parte da gravidez. Então, o que acontece? Os estrogênios esteroides, eles também podem ser o etinil, estradiol, o mestranol, e as respostas indesejáveis em relação ao hormônio estrógeno, né, quando não é de forma natural, ou seja, quando é aquisição por forma artificial pelos medicamentos, pode provocar câncer, doença tromboembólica, que no caso são as tromboses, alterações no metabolismo de carboidratos e proteínas, pode também propiciar a hipertensão, a doença da vesícula biliar, náuseas, enxaqueca e as alterações do humor. Além disso, podem provocar também aumento nos níveis de colesterol na bile. Pode também acometer, né, inchaço e dor na mama, e edema também pode ser uma das causas, né, uma das respostas, um dos efeitos colaterais em uso do estrogênio. Usos terapêuticos, nós temos a reposição hormonal de estrogênios conjugados, e geralmente é utilizado também na época da menopausa, tá? Ou então na pós-menopausa. Serve também como proteção para uma possível gravidez, ou seja, método contraceptivo. Contra o progestogênio, no caso a progesterona natural, de raro uso terapêutico, compostos sintéticos são mais empregados em associações com estrogênios para a terapia de reposição hormonal nas mulheres pós-menopausa, como eu falei anteriormente, isolada ou em combinação com estrogênios para anticoncepção, que nós veremos mais adiante no próximo slide, falando sobre as pílulas combinadas, que é entre estrogênio e progesterona. No caso, nós temos duas classes principais, que são altamente seletivos, que proporcionam atividade semelhante ao hormônio endógeno, empregado com os andrógenos para reposição hormonal nas mulheres pós-menopausa, como foi citado anteriormente, progesterona, e temos também os derivados de nortesterona, que no caso é o norexin, por exemplo, se assemelham à testosterona, são compostos progestogênicos dos anticoncepcionais orais, tem potente atividade progestocional
mas também varia a atividade andrógenicas e outras acreditam que essas contribuem para o quê? Para seus efeitos colaterais. Quanto às ações fisiológicas e farmacológicas, nós temos que levar em consideração que o declínio da liberação e o início da menstruação, produção de uma secreção escassa e viscosa, reduz a penetração do esperma, por isso que aumenta a secreção vaginal, deixa ela mais espessa e aí impede para que aconteça a penetração do esperma no óvulo. Modificação para uma condição gravídica na vagina e muito importante para a manutenção da gravidez. Principais ações, a progesterona suprime, como a gente falou anteriormente, em relação à menstruação, né? Ela vai evitar que a mulher menstrue, que tenha, né, a ação, né, que tenha o ciclo menstrual, que ela tenha a menstruação efetiva, e a contratibilidade uterina. Os usos terapêuticos geralmente é para anticoncepção, que é em maioria dos casos, reposição hormonal, principalmente para mulheres que se encontram pós-menopausa, a dismenorreia, que no caso é a questão da dor, né, da dor menstrual, das cólicas, e o sangramento uterino também. Então, vamos falar sobre os anticoncepcionais hormonais. Eles são, geralmente, né, nós temos os anticoncepcionais que podem ser as pílulas combinadas, temos os contraceptivos de emergência e também nós temos os que somente têm o componente progesterona. Então, as pílulas combinadas, elas contêm em sua fórmula uma combinação de estrógenos e progesteronas, progestógenos, durante todo o ciclo, numa série normalmente de 21 comprimidos. Atuam como contraceptivo basicamente através da inibição da ovulação, mas também provocam alterações no muco cervical, tornando hostil aquela questão da fecundação. Provocam ainda alterações no endométrio, que dificultam a anidação e criam alterações na motilidade das tubas uterinas, dificultando o quê? A captação do óvulo. Além disso, pessoal, os anticoncepcionais combinados, eles estão em associações orais e os mais utilizados contêm a eficácia de 99,9%, podendo ser também de 97 a 98. E a combinação, como havia falado, né, dos dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. A progesterona no desogestrel, mais recentes menores, são os efeitos colaterais. Lembrando o seguinte, pessoal, que os anticoncepcionais combinados, no caso, né, os que contêm tanto o hormônio estrógeno quanto a progesterona, eles devem ser utilizados de forma adequada. O que seria isso? Se são 21 comprimidos, a sua apresentação, todos os dias a mulher deve tomar esse medicamento no mesmo horário, durante 21 dias, porque senão pode acontecer de que ter uma alteração no seu nível, né, no seu ciclo menstrual. E aí, o que acontece? O anticoncepcional, ele não vai ser tão eficaz. Lembrando também que, se for para efeito de contracepção, deve-se dar uma pausa de 7 dias e iniciar uma nova cartela no 8º dia, da mesma maneira, tomando todos os dias e no mesmo horário, ok? Vale lembrar também que, parecido com esse hormônio que é via oral, né? Essas pílulas combinadas que são por via oral, nós temos também os injetáveis mensais, que são utilizados também com a finalidade de contracepção, tá? Então, a mulher, se ela menstruou no primeiro dia, né? Marcou lá, o primeiro dia de menstruação fosse hoje, e hoje é 1º de abril, então, no caso, a mulher, ela vai utilizar essa data para todas as vezes que ela fazer o uso do injetável mensal,
ela usar o dia primeiro como o seu dia índice, o seu dia para fazer a utilização do novo injetável. Então, ela fez a aplicação hoje, então, dia 1º de maio, ela faria nova aplicação. Mas como a gente está falando mais dos anticoncepcionais hormonais via oral, vamos voltar então mais para essa questão, porque eu acho que é importante a gente também fazer essa comparação de que os hormônios mensais injetáveis, eles fazem também o uso de 2 tipos de hormônio, que no caso é o estrógeno e a progesterona, ok? Quanto ao contraceptivo de emergência, que é considerado o pós-coito, né, anticoncepcional pós-coito, também conhecido como pílula do dia seguinte, é a pílula de uso pós-coito e deve ser utilizada em caso de coito não protegido ou protegido de forma inadequada, na época prevista da ovulação ou ainda em caso de estupro. A administração dessa pílula deve ser iniciada em até 72 horas após o coito, porque é o período no decorrer do qual costuma ocorrer a fecundação. Lembrando que esse tipo de contraceptivo, como o próprio nome diz, é de emergência, não deve ser utilizado de forma rotineira. É tanto que estudos falam que esse tipo de anticoncepcional ele é tão forte, né, as doses são tão altas de estrogênio, que podem causar graves efeitos colaterais. E equivale o quê? Equivale como se fosse uma cartela de anticoncepcional, como que vimos anteriormente, que tenha 21 comprimidos. Então, só para enfatizar que não deve ser utilizado de forma rotineira, é só em caso de emergência mesmo, tá? Então, o conteúdo desse contraceptivo de emergência, como havia falado anteriormente, possui doses altas de estrogênios e produzem graves efeitos colaterais que podem ser acometidos como o quê? Cefaleia, tonteiras, dores nas mamas, cãibra nas pernas, cólicas abdominais, náuseas, vômitos e às vezes são considerados até graves também esses sintomas. Deverão ser reservados para a situação, como foi falado, de estupro e incesto. No caso, por exemplo, de pai ter relação com o filho, né, com a filha no caso. Então, isso é um incesto e aí, se for o caso, deve ser utilizado esse método, esse contraceptivo de emergência, ok? Os anticoncepcionais com apenas progesterona consiste numa baixa dose de progesterona puro, de uso contínuo, numa série de 35 comprimidos. Seu mecanismo de ação se exerce através das alterações que provocam no desenvolvimento do endométrio, diminuição da motilidade das trompas e o espessamento do muco cervical, tornando impróprio para a possível fecundação e a possível nidação também, que vai fazer a implantação do ovo ou do zigoto dentro de onde? Dentro do útero da mulher. O que acontece também, pessoal? Esse tipo de anticoncepcional, ele também é conhecido como minipílula. E, geralmente, esse contraceptivo, ele também é utilizado pelas mulheres que são puérperas, as mulheres que ganharam neném recentemente. É tanto que, na verdade, as mulheres que estão lactando, me desculpa, tá? Não são as puérperas, porque puérperas é o período de pós-nascimento, né? Depois do nascimento do bebê, até 42 a 45 dias. Geralmente, as mulheres utilizam esse medicamento, a minipílula, se elas tiverem, né, indicação para fazer o uso desse medicamento, né, de acordo com a sua saúde, a partir dos 42, 45. Por quê? Pelo fato de ter somente a progesterona, não vai ter o risco de secar o leite. Então, por isso que a mulher, quando ela está em aleitamento exclusivo, ou seja, até o 6º mês de vida do bebê, ela deve fazer uso dessa minipílula, ou então, se for o caso de algo semelhante que tenha somente progesterona, é o injetável trimestral. Esse injetável, né, fazendo uma comparação, também só tem progesterona, por isso que não vai dar nenhum tipo de efeito, não vai dar nenhum risco para secar o leite, não vai interferir na amamentação. Por isso que não é indicado
O uso de anticoncepcional não é indicado pílulas combinadas quando a mulher está amamentando, está tendo aleitamento materno exclusivo, ok? Então, por isso que é utilizado a mini pílula. Lembrando o seguinte, que esse tipo de anticoncepcional, ele não tem a pausa. Ele vai, terminou uma cartela e vai iniciar outra cartela em seguida. Não vai ter a pausa de 7 dias como era do anticoncepcional combinado, né? Das pílulas combinadas, ok? Lembrando também só mais um detalhe, pessoal. Pode ser que esse tipo de anticoncepcional, que contenha somente progesterona, possa ocasionar episódios de sangramento, ou seja, escapes irregulares e imprevisíveis no primeiro ano de uso. Pode ocasionar também depressão e cefaleia e dificultar de engravidar após o seu uso. Então, tem históricos, tem relatos de mulheres que falam que teve uma dificuldade em relação a engravidar por conta do uso de anticoncepcionais que contêm somente progesterona, tá? Quanto aos fármacos para o controle da acidez gástrica e tratamento de úlceras pépticas, que no caso seriam as gástricas e as duodenais, nós temos primeiramente os antagonistas do receptor de H2 de histamina. Ele vai inibir a secreção gástrica de ácido provocado pela histamina e pela gastrina. Os efeitos adversos que podem ser acometidos por conta desses fármacos seriam o quê? Cefaleia, tonteira e náuseas, prurido, o sistema nervoso central vai ocasionar o quê? Sonolência e pode também acometer confusão em idosos e pacientes com resistência, com quadro renal e perda também de libido, impotência em tratamentos longos com altas doses também, levando também em consideração que podem reduzir o volume de suco gástrico secretado, bem como a sua concentração de acidez. A liberação de pepsina cai paralelamente e a redução do volume do seu suco gástrico. O exemplo mais clássico que nós temos aí é a ranitidina, mas pode ser também a nizatidina também, é um exemplo clássico que nós temos, tá? Lembrando também que o uso desse tipo de medicamento, como que deve ser feito? 1 a 2 vezes ao dia e é de forma mais eficaz antes de dormir. Inibem a secreção, como eu havia falado, de ácido e estimula a secreção de muco e também do bicarbonato, tá? Os efeitos colaterais pode ser a diarreia e também pode acometer, se a mulher estiver grávida, por exemplo, de acometer também um aborto. Os inibidores da bomba de prótons de hidrogênio, de cálcio, inibem o quê? A secreção de ácido a qualquer nível desejado, são úteis em pacientes com hipergastrinemia e pacientes com úlceras não bem controladas, promovem a cicatrização de úlceras no estômago, do duodeno e também do esôfago. E exemplos, um exemplo bem conhecido diariamente aí é o omeprazol. Lembrando também que as propriedades farmacológicas desse medicamento é inibir a secreção gástrica do ácido, que não afetam a sua motilidade. Geralmente o uso é de 20 miligramas ao dia e reduzem a produção de ácido em até 95%. Os efeitos adversos que nós temos aí é de 1 a 3% nos pacientes que sofrem efeitos gastrointestinais, incluindo náuseas, diarreia e cólicas abdominais também. Quanto ao sistema nervoso central, pode acometer cefaleia, tonteira e sonolência. Os compostos de bismuto neutralizam o ácido gástrico com citoproteção, que é o aumento da secreção de muco e bicarbonato, e a inibição da atividade da pepsina e acúmulo de substrato de bismuto nas crateras das úlceras gástricas. Quanto aos antiácidos,
eles vão neutralizar o ácido clorídrico secretado pelas células parietais gástricas. Sua utilidade é influenciada por taxa de dissolução, propriedades fisiológicas, pela solubilidade na água e pela presença ou ausência de alimentos no estômago. Então, exemplos clássicos que temos aí são o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, o bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio também, tá? Outro detalhe também que é importante falar é o seguinte, que o bicarbonato de sódio e o carbonato de sódio, pessoal, eles são muito eficazes, bastante solúvel e ambos causam, porém, eles dois podem causar distensão abdominal por conta da presença de gases, tá? O hidróxido de alumínio, ele age de forma mais lenta e a sua neutralização é de forma mais prolongada. O hidróxido de magnésio, ele aumenta a motilidade intestinal, então os movimentos peristálticos, os movimentos do intestino, eles vão aumentar com os de hidróxido de magnésio. A combinação de hidróxido de alumínio mais hidróxido de magnésio pode causar neutralização rápida e mantida desse processo. E os efeitos adversos que podemos ter em relação a esses medicamentos é o que? A propensão de osteoporose, de encefalopatia, e o uso prolongado desses medicamentos também pode acometer o que? Problemas relacionados aos néfrons, ou seja, pode ocasionar problema nos rins. Os fármacos que afetam a motilidade e o fluxo de água gastrointestinais são os laxativos. Lembrando que constipação não é uma doença, mas simplesmente um sintoma. Então, todas as vezes que um paciente chegar para vocês falando que eles estão com dificuldade para defecar, então é um sintoma, é a constipação. E os laxantes tratam desse sintoma, ok? Quais são os exemplos que nós temos aí de laxantes? Temos as fibras dietéticas e laxantes formadores de bolo fecal, que são as fibras de polissacarídeos e celulose naturais e semissintéticas, derivadas de grãos, algas, inclusive farelo, metilcelulose e carboximetilcelulose. No caso, a gente também orienta pacientes nessa situação para aumentar a ingesta hídrica, que seria líquidos, principalmente água, e alimentos que têm muita fibra, igual folhas muito verdes, por exemplo, couve, mamão. A gente pode orientar esses pacientes. O que a gente deve evitar? Alimentos que vão propiciar mais ressecamento, vai aumentar mais a constipação. Por exemplo, caju. Não pode orientar caju nesse momento. Carne vermelha pode também aumentar esse ressecamento. Então, a gente orienta o paciente nesse sentido, tá? Outro tipo de laxante são os laxantes salinos e os osmóticos salinos, que são sais de magnésio ou sais sulfato, fosfato e potássio, lactulose, glicerina, sorbitol e manitol. Ele é fraco e lentamente absorvidos e agem por suas propriedades osmóticas no líquido luminal, que retém o quê? A água no colo, provocam a defecação, evacuação líquidas em altas doses em menos de 3 horas, são mais utilizados antes de procedimentos cirúrgicos, radiológicos, eliminação de parasitas intestinais e envenenamentos. Os osmóticos, no caso, seriam exemplos a lactulose, glicerina e o sorbitol. A lactulose reduz o pH luminal, acentuando o quê? A motilidade do intestino, ou seja, os movimentos peristálticos, e pode causar encefalopatia. Quanto à glicerina, a evacuação é bem mais rápida, em torno de 30 minutos, amolece e lubrifica a eliminação de fezes espessas, né? E também estimula a contração retal. E por fim, nós temos os laxantes estimulantes, que promovem o acúmulo de água e eletrólitos na luz colônica e estimulam a motilidade intestinal, derivados
de bisacodil, por exemplo, é um exemplo clássico desses tipos de laxantes, tá? Quanto aos antidepressivos, nós temos primeiro que tratar, né, qual é o conceito de depressão. Depressão, a gente sabe que ela é caracterizada por intensa tristeza ou perda de interesse nas atividades habituais. Pode acompanhar o que? Falta de apetite, insônia, ou então o contrário, hiperinsônia, agitação ou retardo psicomotor, diminuição do impulso sexual, ou seja, a pessoa diminui muito a questão da libido. A pessoa se sente mais fadigada, muito cansada, sentimentos de inutilidade, diminuição da concentração ou pensamento de morte e suicídio. Existe também uma hipótese que sugere, pessoal, que a depressão se deva à pobreza da neurotransmissão por noradrenalina, dopamina ou também da serotonina no cérebro. Nós temos 3 classes de medicamento para o tratamento antidepressivo, né? Tratamento da depressão. Então, nós temos os tricíclicos, que tem por mecanismo de ação o bloqueio da recaptação da noradrenalina, dopamina ou serotonina. E exemplos clássicos desse tipo de medicamento seria o que? Amitriptilina e nortriptilina. São os 2 mais conhecidos. Nós temos também os inibidores, o IMAL, que o seu mecanismo de ação é o bloqueio do metabolismo de noradrenalina, dopamina ou da serotonina. E os exemplos clássicos também, nós temos o que? O Nardil. E os inibidores da recaptação de serotonina. Seu mecanismo de ação é o bloqueio na recaptação de serotonina, o que leva a um aumento da concentração dessa fenda sináptica. Exemplo clássico, né? Os exemplos mais clássicos é a fluoxetina e a sertralina também. Quanto às drogas antipsicóticas, nós temos como mecanismo de ação o bloqueio de um tipo de receptor da dopamina. E exemplo clássicos nós temos o Ampictil, temos também o haloperidol, que é o Aldol, e a risperidona. Os anticonvulsivantes, nós temos por mecanismo de ação, né, o aumento da disponibilidade sináptica do GABA e o controle da excitabilidade da membrana neuronal e da permeabilidade iônica. E os tipos de crise e o tipo de escolha de droga vai ser o quê? A partir de quê? Se for uma crise parcial, vai o quê? Envolve uma série de sintomas como disfunção motora, sensitiva ou psicológica, automotivos como o estalo nos lábios, a sudorese e a perda da consciência também. E as drogas, nesse caso, quando é crise parcial, nós usamos geralmente a carbamazepina, a fenitoína, clonazepam, fenobarbital, que também é conhecido como Gardenal, e a primidona. Quando se trata de crises de ausência, ou então quando são crises mais leves, né, pequeno mal, crise generalizada que se apresenta como breves episódios de olhar fixo, mas sem convulsões. Então, no primeiro a gente pode ter a presença, né, da convulsão, e na crise de ausência, quando é uma coisa mais tranquila, mais leve, tem essa ausência da convulsão. Então, os medicamentos que são prescritos geralmente vai ser clonazepam, pode ser ele novamente, valproato também pode ser utilizado também. E os ansiolíticos, pessoal, nós temos 2 tipos. Esses 2 tipos seriam os benzodiazepínicos e os barbitúricos, que no caso, os benzodiazepínicos, eles têm como mecanismo de ação a potencialização da ação do GABA, né, da atividade do GABA, que é a inibição neural, causando relaxamento da musculatura esquelética e da sedação também. Os exemplos clássicos para o uso de benzodiazepínicos seriam o quê? Diazepam, alprazolam e também o clonazepam. Já os barbitúricos, há algum tempo, eram fármacos amplamente utilizados como hipnóticos e sedativos e também como ansiolíticos.
Sua administração causam que problemas graves, pois também apresentam facilidade de produzir tolerância, ou seja, o organismo acaba se adaptando com esse tipo de medicamento, dependência física e os sintomas também de abstinência grave. Exemplo clássico é o fenobarbital, que é o Gardenal. Então, hoje nós vimos essa classe, né? Vimos essas diferenciações entre os medicamentos. Na próxima aula, nós finalizaremos os outros tipos de fármacos, né? Que são voltados para a questão do sistema cardiovascular, para o diabetes também, né? E vamos ver a questão do cálculo, que nós temos que aprender a fazer o cálculo de medicamentos, ok? Desde já, desejo para vocês bons estudos, desejo para vocês também um ótimo dia, uma excelente tarde, uma ótima noite. E nunca se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.